Olá, de todo o coração, mais um programa que é feito de coração para você. Hoje eu quero lhe saudar, lhe cumprimentar, não com o paz e bem, autenticamente franciscano, mas com os votos, os augúrios de uma Páscoa muito feliz e muito abençoada. É nesta Páscoa que o Cristo triunfa sobre a morte. A vida vence a morte e por isso Ele nos concede, Ele nos dá o dom da paz. Quantas vezes nós precisamos e queremos da paz, a paz como um dom verdadeiro, capaz de nos favorecer, de nos conceder o equilíbrio, a ordem, o bem-estar. É isso que o programa De Todo o Coração quer, neste final de semana, lhe oferecer juntamente com o Cristo ressuscitado, o dom da paz. Vamos lá, fiquemos com Deus, fiquemos em paz, porque a Páscoa está sendo, apesar da tristeza do tempo presente, uma Páscoa feliz. Mas te tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré, essas feridas eu vi, eu sei, pequena é minha fé. Veio tua paz para mim, eu duvidei, mas sou teu, o teu amor nunca vai ter fim, meu Senhor e meu Deus. Segundo domingo de Páscoa, que tempo bonito, quando os sinos repicam para nos mostrar a alegria do Cristo que vence, do Cristo vitorioso. Vence também neste domingo a misericórdia. Afinal de contas, o saudoso e querido Papa João Paulo II, ele dizia em Cracóvia 2002, fora da misericórdia de Deus, não há qualquer outra fonte de esperança. Domingo em Albis, isto é, domingo das vestes brancas, mas domingo da misericórdia, proclamado pelo Papa João Paulo II. Assim, é o segundo domingo da Páscoa. Esse segundo domingo da Páscoa, ele nos é caracterizado pelo Evangelho de São João, o capítulo 20. E esse capítulo 20, nós podemos recordá-lo a partir de um evento que é bastante conhecido de todos nós, o encontro de São Tomé, o apóstolo, com o Cristo ressuscitado. Quem de nós nunca usou aquela frase, eu quero ver para crer, eu quero fazer como São Tomé, eu quero colocar as minhas mãos no seu lado para ter a certeza. Nós somos extremamente sensoriais. Então, o início desse capítulo 20 do Evangelho de João, ele nos faz lembrar que os discípulos encontravam-se reunidos num lugar cujas portas estavam fechadas. Isso é muito interessante, por dois motivos. O primeiro, a insegurança deles, o medo da perseguição dos judeus, e o segundo, porque lhes faltava ainda o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é capaz de nos abrir portas, abrir o coração, abrir a mente para o entendimento, mas abrir-nos também para sairmos, primeiramente de nós mesmos e depois na direção de Deus e do outro. Portas fechadas lembram, consequentemente, o medo, mas lembram também o Cristo no seu corpo glorioso. Ele ultrapassa paredes, portas, exatamente porque ele é capaz, em seu corpo glorioso, de ultrapassar o tempo e os muros. Em segundo lugar, lembrar que os discípulos ainda não tinham compreendido o que Jesus lhes havia explicado a partir das Escrituras, isto é, que o Filho de Deus
deveria ressuscitar. Por esse motivo, pela dúvida de fé, pela falta de entendimento daquilo que Jesus lhes havia explicado, estavam fechados, trancados naquele lugar. É um evangelho que nos fala muito de ressurreição e da glória de Deus acontecida depois da cruz. A glória de Cristo na cruz e a glória do Cristo ressuscitado. De fato, existiam escolas gregas que afirmavam que a alma humana não era espiritual e não era imortal. Um pensamento que prevalece até os dias de hoje, quando tantas pessoas pensam e acreditam que com a morte do corpo, com a morte corporal ou carnal, tudo é finito, tudo se acabou. E esse pensamento grego influenciou muito, não apenas os contemporâneos de Jesus, mas também a muitas gerações odiernas. E como é que nós podemos perceber essa influência desse pensamento grego, de que a alma não é imortal e tampouco espiritual? Com o materialismo. O materialismo absoluto que reina na cabeça dos ateus, dos agnósticos e de tantas pessoas que não creem na divindade do Filho de Deus. De fato, nós proclamamos o dogma proclamado nos primeiros concílios da fé cristã, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e verdadeiramente um Deus ressuscitado. Isso é dogma de fé e é isso que alimenta também a nossa fé. Em segundo lugar, o ressuscitado, quando ultrapassa com seu corpo glorioso as fronteiras de uma porta fechada ou de muros construídos, como diz sempre o Papa Francisco, ele concede aos discípulos, por 3 vezes, o dom da paz. Concede o dom da paz. Jesus não deseja a paz, ele é a paz, ele nos dá a paz. Uma paz que também é fruto do perdão, de quem dá e de quem o recebe. Toda pessoa perdoadora é uma pessoa que vive em paz, porque sabe se desvencilhar do ódio, sabe se livrar da vingança e, por isso, vive em paz. Vive em paz quem dá o perdão e quem recebe o perdão. Mas a paz, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Por isso, lá no Evangelho de Marcos, Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus questionaram ele: mas quem és tu para conceder o perdão? Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Pois bem, Jesus é Deus e por isso ele nos dá o dom do perdão e da paz. Enfim, aparece Tomé, de quem nós falávamos no início desta nossa reflexão. Um homem convicto de suas opiniões. Recordemos no capítulo 11 do Evangelho de São João que Tomé é aquele que, quando Jesus decide ir a Jerusalém para visitar Lázaro, seu amigo que estava doente, Tomé afirma: nós vamos também para morrer com ele. Tomé, no capítulo 14 também do Evangelho de São João, no versículo 5, é aquele quem diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? É Tomé que dá essa deixa para que nosso Senhor possa lhe responder, respondendo a todos nós e nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas há um detalhe nesse capítulo 20 do Evangelho de João. Tomé não estava com eles. É o versículo 25. Todas as vezes que nós não estamos em comunhão com Deus, não estamos em comunhão com a igreja, não vivemos em comunidade, a gente não consegue desfrutar da presença do ressuscitado.
Depois, no versículo seguinte, 8 dias depois, se diz, 8 dias depois, Tomé estava com eles. Tomé estava na igreja. Tomé estava com os apóstolos. Tomé estava na comunidade. 8 dias depois, participando da comunhão, é que Tomé consegue contemplar o Cristo ressuscitado. E vem aquele outro aspecto que eu lhes dizia no início, vem aquele aspecto do ser humano que é demasiadamente sensorial nas suas experiências. Deste modo, Jesus faz uma admoestação a Tomé: não sejas incrédulo, mas seja fiel. Isto é, faça agora a sua profissão de fé. Diga não apenas com os sentidos, com os olhos, com o olfato, com a audição ou com o tato, mas diga com a sua alma, com o seu coração, aquilo que Santa Faustina dizia no seu diário da misericórdia, já que hoje é o domingo da misericórdia: Jesus, eu confio em vós. Acrescente no símbolo apostólico pessoal seu, na sua profissão de fé, não diga apenas as verdades da fé, mas diga de todo o coração e com toda a sua alma e com todo o seu entendimento: Jesus, eu confio em vós. Quem fizer essa profissão de fé, apesar das dificuldades, da tristeza, da dor, do sofrimento, vai poder sempre no meio da tempestade manter-se equilibrado e em paz. A dizer do fundo, do mais íntimo do seu ser: Jesus, eu confio em vós. E é nesse sentido que nós queremos hoje confiar plenamente em Deus. Seja esta a nossa grande, profunda e bela profissão de fé. Vocês vão ficar agora com aquele papo de cruz, que nesse tempo de Páscoa, vocês já sabem, né? A cruz nos leva à ressurreição. A cruz é o único caminho para a vitória, para a glória e para a vida. E esse papo de cruz e de ressurreição é com a nossa amiga Lunara Aires, que hoje está aqui conosco, conversando, papeando para nos mostrar o seu entendimento através do Espírito Santo do que seja o papo de cruz e de vida. Muito obrigada, Dom Rui. A gente vai começar o Papo de Cruz dando continuidade ao programa de todo o coração, agora falando também com o público jovem da nossa diocese. Lembrando, compartilhe essa mensagem de fé, compartilhe o Evangelho de Cristo com o máximo de pessoas possíveis. Mande o link. Se você está assistindo na TV, no programa ao vivo, no momento, você liga para o pessoal, manda o pessoal assistir, acompanhar também e nos ajude a evangelizar. Então, no programa de hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a meditação do Salmo da liturgia desse domingo. É o Salmo 117 e eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 17. Jamais morrerei, eu viverei para contar as obras de Yahvé. Yahvé me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. E essas palavras são as que eu quero deixar gravadas no seu coração na liturgia desse fim de semana. Eu quero pedir que você não esqueça e que você reafirme a todo tempo no seu coração a necessidade de acreditar que sob todas as situações, em todas as situações, em todos os momentos da sua vida, Ele é Deus. Nós somos provados, nós somos testados, nós sofremos, nós passamos por aflições, mas diferente daquelas pessoas que não vivem a companhia, a doce companhia de Deus, nós sabemos passar por essas provações de maneira diferente. Ao lado de Deus, com o entendimento de que Ele, o nosso Pai, é um Pai zeloso e cuidadoso, nós conseguimos sobrepor, nós conseguimos pisar dragões e serpentes, nós conseguimos entender verdadeiramente que eu consigo superar até aquela pior situação que você tem vivido na sua vida, na sua casa, na sua família, porque a palavra de Deus, em todo momento, ela nos garante uma única verdade.
Deus é bom. A palavra de Deus, ela não abre exceções sobre o caráter daquele que é, sobre o caráter daquele que nos criou. Ele é bom e apenas bom. E falta em nós, falta na humanidade, o entendimento de que ele não é falho e ele não é pequeno como nós somos para alterar, para mudar as palavras de verdade sobre a nossa vida. Deus é bom e só bom. Não duvide dessa verdade na sua vida, não importa se é problema de saúde, familiar, no seu trabalho. Acredite que sob todas as situações, ele te fará caminhar com a companhia dele, com o cuidado dele, com o amor dele. Então, acredite, passe a propagar e a divulgar mais. A palavra diz, não morrerei, mas ao contrário, viverei para proclamar as benfeitorias do Senhor na minha vida. Então, comece a proclamar. Está passando por um sofrimento? Proclame o nome do Senhor. Está passando por uma dor, por um trauma, por uma tristeza? Proclame que o Senhor é o Senhor dessa situação na sua vida. Então, por hoje é só. Eu me despeço do Papo de Cruz. No próximo sábado eu estou de volta com vocês. Tchau, tchau. Concluindo mais um programa em que nós percebemos e nos atemorizamos com as estatísticas que falam de morte, a Páscoa nos fala de vida. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa paz. E por isso queremos recorrer à sua Mãe Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, saúde dos enfermos e causa da nossa alegria, para que, apesar de tamanha tristeza, do luto e da dor, a nossa alegria se encontre em Cristo. Nele está a nossa paz, nele reside a nossa alegria. É Páscoa. Apesar do luto e do sofrimento, Cristo venceu a morte. Que Ele, portanto, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus. Um abençoado final de semana. Com minhas forças